Na última reunião do Copom, o Banco Central reduziu mais uma vez a taxa Selic para 2% ao ano, o menor patamar da história, foi uma redução de 0,25%. E aí fica a dúvida, né? Será que realmente esse é o novo normal da taxa de juros no Brasil? Uma taxa de um dígito tão baixa assim? Ou será que no médio e longo prazo os juros aqui tendem a subir novamente? Então é sobre isso que eu vou falar por aqui. Se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a conhecer o meu novo livro digital, Onde Investir na Crise, que é um livro onde eu ensino 11 estratégias para você se proteger e até lucrar num momento de crise financeira. Então vai lá no primeiro link da descrição para você entender como que você pode proteger o seu patrimônio e também ter lucros em momentos de turbulência nos mercados. Então vamos lá, desde que começou toda essa crise aí por conta da pandemia, lá em março desse ano, de 2020, o Banco Central no Brasil e também todos os bancos centrais ao redor do mundo vêm reduzindo bastante a taxa de juros por conta da recessão causada por essa crise, né? Então a ideia deles é reduzir a taxa de juros para criar um estímulo extra para a economia, para tentar compensar a queda da atividade econômica. Então agora a taxa Selic, que é a taxa de juros básica aqui na economia do Brasil, chegou a patamares nunca vistos antes, né? A 2% ao ano, o menor patamar da história. Então muitas pessoas vêm falando sobre isso, né? E também dizendo que a renda fixa morreu, porque antigamente quando o juros estava lá em 10%, 14% ao ano, você simplesmente comprava um Tesouro Selic ou qualquer título de renda fixa e ganhava mais de 1% ao mês, né, sem correr muito risco e tal. E agora a taxa de juros está em 2%, né? Então o lucro desse tipo de título de renda fixa está muito baixo e em muitos casos até perdendo para a inflação, né? Então as pessoas falam isso, a renda fixa morreu e tal, como se o Brasil tivesse mudado de patamar, né? Fosse agora um país de primeiro mundo, todos os problemas da infraestrutura econômica no Brasil foram resolvidos e tal, e agora nós chegamos a esse patamar de ter juros de 2% ao ano. Mas será que isso é verdade? No primeiro momento, vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui. O primeiro gráfico é o gráfico do balanço do Banco Central do Brasil. Então você vê que houve uma expansão monetária, o Banco Central criou mais dinheiro nesse ano, numa proporção gigante, tá? Uma proporção absurda. Então ele expandiu o seu balanço em cerca de 500 bilhões de reais, né, segundo esse gráfico, né? E o próximo gráfico é o gráfico do M2, a oferta monetária aqui no Brasil, que também sofreu uma expansão gigante, aproximadamente na mesma proporção que a expansão do balanço do Banco Central. Então você vê que basicamente o que esses dois gráficos estão mostrando é o seguinte, é que o dinheiro, praticamente todo o dinheiro que foi criado pelo Banco Central, né, nos últimos meses para tentar conter a pandemia, enfim, toda essa história, praticamente todo esse dinheiro entrou na economia. E qual é o risco disso? O risco disso é criar uma inflação maior no futuro, né? Inflação é nada mais do que a expansão da base monetária, né, o aumento da quantidade de dinheiro na economia, o aumento da oferta monetária, que gera em seguida aumento de preços no futuro. Então, o que esses dois gráficos estão mostrando é isso, é que o Banco Central criou dinheiro e todo esse dinheiro praticamente entrou na economia. O segundo ponto, além dessa expansão monetária que a gente tem visto, que também está relacionado a isso, é o aumento da dívida pública, né? Então, em 2019, a dívida pública no Brasil, dívida pública sobre PIB, fechou em cerca de 75% do PIB, né? E agora já passou de 80%, e a previsão de muitos economistas, inclusive do próprio Ministério da Economia, é que chegue a patamares próximos de 100% do PIB até o final do ano, né? Então toda essa expansão monetária combinada com a queda da atividade econômica, a queda do PIB, vai causar uma proporção de dívida pública sobre PIB próximo de 100%, né? Então isso também é um dado péssimo que tem impactado, inclusive, ajuda a impactar no crescimento do câmbio, que é o terceiro ponto que eu quero falar aqui.
né? Então o dólar, que fechou 2019 a R$ 4,05, ele já está, no momento que eu estou gravando esse vídeo, negociando acima de 5,30. Já chegou em momentos piores, próximo a R$ 6, né? Então o dólar esse ano já está subindo mais de 30%. Né? Então o dólar também é um fator que impacta na inflação, porque encarece produtos importados, encarece insumos que podem ser utilizados para compor produtos aqui no Brasil. Então o dólar também é um fator que impacta na inflação, né? Quanto maior o dólar, maior tende a ser a pressão inflacionária. Além do fato de que os investidores no Brasil, eles ficam mais pobres em dólares quanto mais o dólar se valorizar. Né? Imagina que você está investindo na taxa Selic e fala, eu estou ganhando agora 2% ao ano, mas se o dólar desvalorizou, em dólar você está perdendo dinheiro, né? Você está tendo prejuízo. Então todos esses fatores que eu estou falando aqui, eles impactam na inflação e no final das contas impacta na taxa de juros, porque para conter uma alta da inflação no futuro, o Banco Central pode se ver obrigado a aumentar a taxa de juros. Né? E se você falar, pô, Guilherme, mas a inflação acumulada está baixa e etc., e realmente, se você olhar o IPCA dos últimos 12 meses acumulado, ele está um pouquinho ali acima de 2%. Né? Só que se você começar a destrinchar o IPCA, né, destrinchar outros índices de inflação também, analisar por outras óticas, você vai ver que a inflação de alimentos ela está pressionando, ela está bastante alta. O índice de preços ao produtor, que mede basicamente o início ali da cadeia produtiva, ele também está pressionando, também está alta. Então, ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui mostra que a situação econômica do Brasil está muito pior do que alguns meses atrás, né? A dívida pública aumentando, o câmbio, o real, se depreciando cada vez mais, está muito mais desvalorizado do que estava há alguns meses atrás, expansão monetária, né? Mais dinheiro disponível na economia. Então tudo isso gera um risco inflacionário para o futuro. A gente está vendo agora discussões aí com relação à reforma tributária, então muito provavelmente também a carga tributária vai aumentar no futuro no Brasil, né, nos próximos anos. Então tudo isso gera um impacto para que aumente a inflação. Né? Então com o aumento da inflação é muito difícil mesmo que o Banco Central consiga segurar as taxas de juros nesse patamar que está agora. Pode ser que continue caindo mais um pouco, né? Eles até vêm sinalizando isso, pode ser que eles continuem cortando aí mais um pouco a Selic, mas cara, nos próximos anos, no médio e longo prazo, é muito difícil, pelo menos na atual conjuntura, né, olhando os dados atuais, é muito difícil que eles consigam segurar a taxa de juros no patamar que está agora. O Brasil não virou Suíça, o Brasil não virou primeiro mundo, não há nada falando assim de infraestrutura da economia brasileira que justifique uma taxa de juros num patamar de um dígito tão baixa assim. Então pode ser que quando eles tenham que aumentar a taxa de juros, que eles aumentem uma velocidade também nunca antes vista. Então não caia nesse discurso de que, nossa, o Brasil mudou de patamar, etc. Cara, os juros estão baixos porque a recessão está absurda. Tá? Mais de 500 mil empresas fecharam as portas, enfim, tudo isso que você já sabe que eu venho falando aqui. E também não caia na ladainha de que a renda fixa morreu. Né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos dessa novela, tá? Então sobre esse vídeo é isso. Se você quer entender como preservar o seu patrimônio durante um momento de crise financeira, se você quer conhecer as 11 estratégias para você se proteger e também ter lucro em turbulência de mercado, clica no primeiro link da descrição para você conhecer o meu livro Onde Investir na Crise, tá? O meu livro digital Onde Investir na Crise. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos que precisam dessa informação. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!